Meu nome é Ariel, tenho 35 anos e passei 6 meses economizando $5.100 para o aniversário de 8 anos do meu filho Jake. Depois de anos de comemorações decepcionantes, prometi a ele algo especial. Quando entramos no local, meu coração parou. A faixa dizia: Feliz aniversário de 8 anos, Harry. Minha irmã estava lá com meu sobrinho, já abrindo os presentes. Mamãe deu de ombros e disse: Achamos que você entenderia. Jake apertou minha mão e sussurrou: Tudo bem, mãe. Talvez ano que vem. Antes de continuar esta história, diga-me de onde você está assistindo e clique no botão de inscrição, porque o que eu fiz naquela noite mudou a dinâmica da minha família para sempre. O caminho para aquele desastre de aniversário começou muito antes daquele dia. Como mãe solteira, criando Jake sozinha desde os 2 anos de idade, a vida nunca foi fácil. Eu conciliava 3 empregos na maioria das semanas: assistente administrativa durante a semana, turnos de fim de semana em um café local e trabalho freelancer online sempre que Jake dormia. Cada dólar que eu ganhava era usado para manter um teto sobre nossas cabeças, comida na mesa e, com sorte, um pequeno presente para Jake ocasionalmente. Seus aniversários anteriores tinham sido eventos simples. No seu 5º aniversário, comemos cupcakes no parque com 2 amigos da pré-escola. No seu 6º, uma pequena reunião em nosso apartamento com pizza e um filme. No ano passado, em seu 7º aniversário, meu carro quebrou na semana anterior, e o custo do conserto consumiu toda a economia do aniversário. Acabamos com uma vela em um bolo comprado na loja na mesa da cozinha. A cada vez, Jake sorria e me agradecia, mas eu podia ver a decepção em seus olhos quando ouvia seus colegas de classe falarem sobre suas comemorações elaboradas. O ano que vem será diferente, Jaque, prometi a ele depois de apagar as 7 velinhas. Vou te dar o melhor aniversário de todos. Seus olhos brilharam e ele assentiu, acreditando plenamente em mim. Naquela noite, abri uma conta poupança especial chamada 8º aniversário do Jake. Cada centavo extra foi para essa conta. Fiz turnos extras no café, assumi mais projetos freelance e até vendi alguns dos meus pertences raramente usados. 6 meses de horas extras, economizando em tudo, exceto nas necessidades básicas do Jake, e recusando convites sociais que custassem dinheiro. A conta foi crescendo aos poucos: $1.000, $2.000, $3.000. Jake me observava trabalhando até tarde da noite no meu laptop e às vezes me trazia copos d'água sem que eu pedisse. Você trabalha tanto, mãe, disse-lhe certa noite, com a mãozinha no meu ombro. É tudo para você, querida, respondi, sem mencionar que uma parte significativa desse trabalho era para o aniversário dele, que se aproximava. Minha irmã Nathalie vivia uma vida bem diferente. Casada com um banqueiro de investimentos bem-sucedido, ela tinha uma casa espaçosa no subúrbio, 2 carros de luxo e um orçamento de compras aparentemente infinito. Seu filho Harry era 3 meses mais velho que Jake, e suas comemorações de aniversário eram sempre extravagantes: castelos infláveis, artistas profissionais, bolos personalizados e sacolas de presentes que custavam mais do que nosso orçamento semanal de compras. Nossa mãe sempre fazia questão de me lembrar da generosidade da Nathalie por nos convidar para essas festas. O que ela nunca reconhecia era como Jake voltava para casa desses eventos quieto e retraído, comparando o estilo de vida deles ao nosso, ou como a Nathalie fazia comentários sutis sobre a minha criação de filhos, minhas escolhas de carreira ou minha aparência na frente de todos. Você deveria mesmo experimentar aquele salão de beleza novo, Ariel, ela dizia em voz alta. Eles oferecem planos de pagamento, ou os sapatos do Jake parecem um pouco gastos. Tenho algumas roupas usadas do Harry, se você precisar. Nossa dinâmica familiar era clara: Nathalie era a criança de ouro e eu, a decepção. Mamãe permitia essa hierarquia a todo momento. Nosso pai foi embora quando eu tinha 12 anos e Nathalie, 14, e depois disso, minha mãe passou a depender muito de Nathalie emocionalmente, esperando que eu fosse a pessoa forte que não precisasse de tanta atenção. Essa dinâmica continuou na vida adulta. Quando engravidei inesperadamente do Jake, no final dos meus 20 anos, e o pai dele desapareceu logo depois, a reação da minha família foi previsível. Nathalie me deu conselhos hipócritas sobre responsabilidade, enquanto minha mãe suspirava com o que os vizinhos pensariam. Nenhuma das duas ofereceu ajuda prática quando eu mais precisei. Durante a infância de Jake, esperava-se que eu atendesse a família de Nathalie de várias maneiras. Remarcávamos nossos planos quando Nathalie queria fazer alguma coisa.
Cedíamos nosso lugar à mesa durante os feriados quando os sogros de Nathalie decidiam se juntar a nós de última hora. Aceitávamos as roupas usadas de Harry com gratidão obrigatória, enquanto ouvíamos Nathalie detalhar o custo inicial de cada item. Mas o aniversário de 8 anos do Jake seria diferente. Quando a conta chegou a $5.000, eu já estava confiante o suficiente para começar a planejar. Jake havia desenvolvido um fascínio pelo espaço e pela astronomia, passando horas na biblioteca lendo livros sobre planetas e constelações. O tema era óbvio, e sua empolgação era palpável quando deixei participar do planejamento. Podemos fazer um bolo que se pareça com Saturno, mãe? Ele perguntou, com os olhos arregalados de admiração. Com certeza, prometi, com anéis e tudo. Encontramos um local chamado The Observatory, um espaço moderno para eventos com um teto abobadado onde podiam projetar estrelas e planetas. Não era barato, $5.100 pelo pacote completo, mas incluía tudo: decoração, comida, bolo, atividades e uma breve apresentação educativa sobre o espaço por um professor de ciências local. Dei o sinal e marquei a data com 6 semanas de antecedência. Todas as noites, Jake acrescentava mais um item à sua lista de desejos de aniversário escrita à mão. Ele não pedia presentes, listava experiências pelas quais ansiava: ver o meteorito de verdade, aprender sobre buracos negros, mostrar o projetor de estrelas a Bob Michael. Seu entusiasmo fazia cada hora extra de trabalho valer a pena. 2 semanas antes do grande dia, levei Jake às compras para comprar uma roupa especial. Encontramos uma camisa social azul escura com estrelinhas prateadas bordadas na gola e nos punhos. Ele insistiu em experimentá-la na loja, parado em frente ao espelho com o maior sorriso que eu já vira em meses. Pareço um astronauta em treinamento, declarou. O astronauta mais bonito da galáxia, concordei, com o coração transbordando de amor. O preço era mais alto do que eu normalmente pagaria, mas a alegria nos olhos dele valeu cada centavo. Enviamos convites para 15 colegas de turma do Jake, além de 2 amigos da vizinhança, e recebemos respostas entusiasmadas de quase todos. Jake fez uma contagem regressiva de correntes de papel, removendo um elo a cada noite antes de dormir. A expectativa em nosso pequeno apartamento era eletrizante. Pela primeira vez, senti que estava dando ao meu filho a comemoração que ele merecia, algo à altura do menino maravilhoso, gentil e brilhante que ele estava se tornando. Algo que ele pudesse contar com orgulho aos colegas. Algo que, por uma vez, poderia até ofuscar as festas do primo Harry. Eu não fazia ideia de que esse simples desejo de dar ao meu filho um dia especial desencadearia uma crise familiar que vinha se formando há décadas. A véspera do aniversário do Jake começou com uma enxurrada de preparativos de última hora. Eu havia tirado um raro dia de folga do trabalho para garantir que tudo estivesse perfeito. Jake acordou cheio de energia, com a corrente de contagem regressiva mostrando apenas um elo restante. Amanhã é o grande dia, mãe, exclamou ele, lançando-se nos meus braços. Não consegui dormir nada ontem à noite. Eu também não, cadete espacial, admiti, despenteando seu cabelo. Estrelas demais explodindo no meu cérebro. Passamos a manhã confirmando detalhes, conferindo a lista de convidados, finalizando a playlist de músicas com temática espacial e embrulhando os pequenos presentes científicos que eu havia comprado para sacolinhas de brindes. Jake insistiu em ajudar com tudo, com suas mãozinhas dobrando cuidadosamente papel em volta de telescópios em miniatura e adesivos de estrelas que brilham no escuro. Você acha que o Harry vai gostar da festa? Perguntou Jake de repente, com a voz casual, mas o olhar atento. Fiz uma pausa. O Harry não vem, lembra? Ele tem futebol aos sábados. Isso foi uma pequena bênção no meu planejamento. O filho da minha irmã tinha um compromisso permanente que evitaria comparações ou competições constrangedoras durante o dia especial do Jake. Ah, é, Jake assentiu, parecendo aliviado. Então, são só meus amigos? Só seus amigos, confirmei. Seu dia, seu pessoal. Por volta do meio-dia, meu telefone tocou. O nome da minha mãe apareceu na tela, e pensei brevemente em deixar cair na caixa postal, mas anos de resposta condicionada me dominaram, e eu atendi. Oi, mãe. Ariel, ótimo, te peguei. Sua voz tinha aquele tom familiar, rápida, profissional, com uma pitada de expectativa. Eu estava conversando com a Nathalie sobre amanhã. Meu estômago se contraiu. E amanhã? Bem,
Sabe, o Harry anda se sentindo um pouco indisposto ultimamente, e o jogo de futebol dele foi cancelado porque o técnico teve uma emergência familiar. Esperei, já pressentindo onde aquilo ia dar. A Natalie achou que seria legal se o Harry pudesse ir à festa do Jake. Afinal, eles são primos, e aniversários são eventos de família. O pedido ficou no ar como um balão de chumbo. Olhei para Jake, que organizava alegremente sua playlist com tema espacial, completamente imerso nos preparativos. Mãe, planejei isso especialmente para Jake e seus amigos, disse eu, cautelosa. As atividades são todas baseadas nos interesses de Jake, e a lista de convidados já está definida com o local. Com certeza eles podem acomodar mais uma criança, insistiu mamãe, especialmente a família. Não se trata apenas de números, expliquei, mantendo a voz calma. Este é o dia especial do Jake. Ele estava ansioso para ser o centro das atenções pela primeira vez. O que significam pela primeira vez? A voz da minha mãe ficou mais grave. Você está insinuando que o Harry recebe tratamento especial? Fechei os olhos brevemente. Não estou insinuando nada, mãe. Só estou dizendo que o Jake merece uma comemoração só para ele. O Harry fez aniversário no mês passado, e o Jake nem foi convidado. Isso foi diferente, respondeu minha mãe, com desdém. Foi no clube de campo da Natalie, e eles têm uma política rígida para hóspedes. Claro que tinham. Respirei fundo. Desculpe, mas a resposta é não. Amanhã é sobre o Jake. O Harry pode vê-lo no jantar de domingo no próximo fim de semana. Seguiu-se um silêncio pesado. Bem, acho que você está sendo muito egoísta, Ariel, mas a decisão é sua. A ligação terminou e eu fiquei ali parada por um momento, com o coração acelerado, mas também sentindo uma estranha sensação de orgulho. Eu tinha defendido o Jake. Foi uma pequena vitória, mas significativa. Uma hora depois, meu celular apitou com uma mensagem da gerente do local, Lisa, só confirmando a mudança de planos para amanhã. Tudo pronto da nossa parte. Minhas mãos ficaram geladas. Que mudança de planos? Liguei imediatamente para o local, tamborilando os dedos nervosamente no balcão enquanto esperava alguém atender. Observatório Events, aqui é a Lisa. Oi, Lisa, aqui é o Ariel Urai. Acabei de receber sua mensagem sobre uma mudança de planos para o aniversário do meu filho Jake amanhã. Eu não solicitei nenhuma alteração. Ah, Lisa parecia confusa. Um membro da família me disse que haveria alguns ajustes no tema e na lista de convidados. Ela disse que estava ligando em seu nome, já que você estava ocupado com o trabalho. Minha pressão arterial disparou. Que membro da família? Que ajustes? Acho que ela disse que era sua irmã. Ela mencionou adicionar um tema de super-heróis além do tema espacial e adicionar cerca de 10 convidados a mais. Ela disse que agora seria uma comemoração conjunta. A sala pareceu girar ao meu redor. Natalie tentará roubar o aniversário de Jake depois que eu disse explicitamente não. Lisa, eu nunca autorizei nenhuma alteração, disse eu com firmeza, esforçando-me para manter a voz firme. O plano original está de pé exatamente como reservei. Apenas o tema do espaço. Apenas a lista de convidados original. Por favor, desconsidere tudo o que minha irmã lhe disse. Claro, Lisa me assegurou, parecendo envergonhada. Eu deveria ter confirmado diretamente com você. Vou garantir que tudo seja restaurado ao plano original imediatamente. Depois de desligar, fiquei na cozinha, tremendo de raiva. Deveria ligar para Natalie e confrontá-la? Meu instinto foi liberar anos de ressentimento reprimido, mas um olhar para Jake me impediu. Ele não precisava me ver chateada na véspera do seu aniversário. O objetivo era proteger a alegria dele, não confrontar minha irmã. Decidi deixar para lá por enquanto, presumindo que Lisa resolveria tudo. Eu lidaria com a Natalie depois da festa. O resto do dia passou em um turbilhão de preparativos. Jake me ajudou a colocar as sacolas de presentes no carro, pendurou cuidadosamente sua roupa especial em um cabide e perguntou várias vezes se já era hora de dormir para que o dia seguinte chegasse mais rápido. Quando finalmente o coloquei na cama naquela noite, ele estava praticamente vibrando de excitação. Mãe, você acha que o bolo de astronauta vai ter estrelinhas de verdade? Perguntou ele, agarrando seu livro espacial favorito.
Com certeza, prometi, igualzinho a estrelas cadentes. Este vai ser o melhor dia de todos, sussurrou ele, com os olhos já marejados apesar da empolgação. Obrigado por se esforçar tanto para que isso acontecesse. Sua simples gratidão me fez chorar. Tudo por você, Starman. Enquanto Jake adormecia, sentei-me na beira da cama, acariciando seus cabelos e lutando contra uma crescente sensação de desconforto. O incidente com o local tinha me abalado mais do que eu queria admitir. E se Natalie tentasse outra coisa? E se algo desse errado amanhã? Afastei esses pensamentos. Tudo estava confirmado, checado 2 vezes, pago. O dia perfeito de Jake estava garantido. Nada nem ninguém poderia tirar isso dele agora. Ao apagar a luz, não tinha ideia de como estava enganada. A manhã do aniversário de Jake amanheceu clara e radiante. Ele acordou antes do alarme tocar, já vestido com suas roupas normais, guardando sua camiseta especial de estrela para a festa. Feliz aniversário, meu astronauta de 8 anos, cantei, presenteando-o com panquecas de mirtilo cobertas com estrelas de chantilly. Seu rosto se iluminou quando coloquei um pequeno presente embrulhado ao lado do seu prato. Posso abrir agora? Perguntou ele, pulando na cadeira. É para isso que ele está aí, ri. Ele rasgou o pacote, ofegando ao tirar um livro de astronomia para jovens, autografado por um astrônomo local que eu havia contatado meses antes. Este é o melhor presente de todos. Ele abraçou o livro contra o peito e se lançou em minha direção num abraço apertado. A festa vai ser ainda melhor, prometi. Precisamos estar no observatório às 11h30 para conferir tudo antes que seus amigos cheguem ao meio-dia. Jake estava praticamente levitando de excitação enquanto dirigíamos para o local. Ele agarrou sua camisa especial no cabide, insistindo em trocá-la assim que chegássemos para que ficasse impecável. Sorri para ele pelo retrovisor, sua alegria contagiante. Entramos no estacionamento do observatório às 11h25. Fiquei surpresa ao ver vários carros já lá, incluindo uma SUV preta e elegante que imediatamente reconheci como sendo da Natalie. Meu estômago embrulhou, mas mantive a expressão neutra pelo bem do Jake. Parece que a equipe está preparando tudo, eu disse despreocupadamente, ajudando Jake a sair do carro. Mal posso esperar para ver o projetor de estrelas, ele exclamou, praticamente pulando em direção à entrada. Passamos pelas portas duplas para o saguão do local, Jake um passo à minha frente em sua ansiedade. Ele parou tão de repente que quase o esbarrei. Mãe, sua voz soou baixa, confusa, por que tem decoração do Superman? Olhei para além dele e congelei. O espaço estava decorado não com os planetas, estrelas e astronautas que havíamos selecionado, mas com faixas berrantes de super-heróis, balões e recortes de papelão. Uma mesa enorme no centro continha um bolo com tema de super-heróis, e pendurada na parede principal havia uma faixa enorme com os dizeres: Feliz 8º aniversário, Harry. Antes que eu pudesse processar o que estava vendo, Natalie surgiu de um canto, acompanhada por minha mãe, Harry, e o que pareciam ser vários amigos de Harry. Harry estava usando uma fantasia de Superman e segurando um presente com papel de embrulho rasgado. Ah, você finalmente chegou, disse Natalie, como se fôssemos os atrasados na festa de outra pessoa. O Harry estava tão animado para abrir os presentes. A mão do Jake encontrou a minha, apertando com força. Senti que ele se pressionava contra o meu corpo, encolhendo-se. O que é isso? Consegui dizer, minha voz quase um sussurro. Onde estão as decorações espaciais do Jake? Por que o banner tem o nome do Harry? Minha mãe deu um passo à frente, com uma expressão que era uma mistura ensaiada de razão e leve reprovação. Agora, Ariel, não faça escândalo. Achamos que faria mais sentido combinar as comemorações dos meninos. Harry ficou tão decepcionado com o cancelamento dos jogos de futebol. Combinado? Repeti, incrédula. Isso não é combinado. Esta é a festa do Harry. Não tem nada aqui para o Jake. Natalie fez um gesto de desdém. Guardamos algumas coisas espaciais na sala dos fundos. As crianças podem entrar lá mais tarde, se quiserem, mas o Harry queria mesmo um tema de super-heróis, e as crianças preferem super-heróis a estrelas sem graça, de qualquer forma. Jake apertou minha mão com força. Olhei para baixo e vi seus olhos marejados de lágrimas, embora ele lutasse bravamente para não deixá-las cair.
Eu não autorizei nenhuma dessas mudanças, eu disse, minha voz ganhando força à medida que o choque dava lugar à raiva. Falei com a Lisa ontem. Ela deveria manter tudo como planejado originalmente. Ah, a Lisa não está trabalhando hoje, respondeu Nathalie suavemente. O Marcos está cuidando do evento e ele foi muito solícito quando a mamãe explicou a situação. Virei-me para minha mãe. Você fez isso depois que eu disse especificamente não. Ela teve a audácia de parecer ofendida. Achamos que você entenderia quando visse como o Harry está feliz. E isso também economiza dinheiro. Nathalie cobriu o custo dos convidados adicionais e da mudança de tema. Eu não me importo com o dinheiro, sibilei, consciente de Jake parado ao meu lado. Este era o dia especial do Jake, o único dia especial dele, para o qual venho economizando e planejando há meses. O Jake não se importa em dividir, né, querida? Nathalie dirigiu a mensagem ao meu filho, que olhou para os sapatos, ainda segurando sua camisa especial no cabide. Tudo bem, murmurou ele, as palavras partindo meu coração. Naquele momento, o gerente do local, provavelmente Marcos, aproximou-se com uma expressão desconfortável. Senhorita Urai, entendo que pode haver alguma confusão sobre o evento de hoje. Não há confusão nenhuma, afirmei com firmeza. Reservei este local para a festa de 8 anos do meu filho Jake, com tema espacial. Não autorizei nenhuma alteração no tema ou na lista de convidados. Marcos se remexeu, desconfortável. De acordo com nossos registros, recebemos uma ligação de um familiar com autorização para fazer alterações. Eles forneceram a senha de segurança da conta. Senti como se tivesse levado um tapa. A palavra de segurança era o nome do meio de Jake, algo que só a família saberia. Quem fez essas mudanças? Perguntei. Não posso revelar essa informação, mas foi processada com a devida autorização, respondeu Marcos, e acrescentou, desculpando-se, já preparamos tudo de acordo com as novas instruções, e os convidados adicionais começaram a chegar. Como se fosse um sinal, a porta se abriu atrás de nós e várias crianças fantasiadas de super-heróis entraram correndo direto para Harry com gritos de alegria. Percebi que os amigos convidados de Jake não estavam em lugar nenhum. Onde estão os amigos de Jake? Perguntei, sentindo um novo medo se formando. O marido de Nathalie, Tom, se aproximou, segurando o celular. Mandei uma mensagem ontem à noite explicando a mudança de tema e horário. A festa começa a 1 hora agora, não há 12 horas. Achei que as crianças apreciariam o toque extra de super-herói. Ele virou o celular para mim, mostrando uma mensagem enviada para toda a minha lista de contatos, aparentemente do meu número, mas obviamente não enviada por mim. Nathalie deve ter pegado meu celular em algum momento, talvez durante o jantar em família no último fim de semana, e copiado meus contatos. A violação de privacidade foi impressionante. Jake puxou minha manga. Mãe, ele sussurrou, minha camisa não combina mais com a festa. Foi um detalhe tão pequeno, mas foi o que finalmente me fez perder a compostura. Meu filho, que estava tão animado com sua roupa de astronauta, agora se sentia deslocado em sua própria festa de aniversário. Isso é inaceitável, eu disse à minha família, mantendo a voz calma apesar da raiva que crescia dentro de mim. Vocês tomaram conta da festa do Jake sem permissão. Não seja tão dramática, Ariel, zombou Nathalie. O Harry também merece uma festa bacana. E este lugar é muito melhor do que qualquer coisa que poderíamos reservar em cima da hora. Os meninos podem dividir por um dia. Dividir? Repeti. Não há nada do Jake aqui para compartilhar. Você o apagou da própria festa de aniversário. Minha mãe se aproximou, baixando a voz. Você está fazendo uma cena. As crianças estão olhando. Por hoje, deixe rolar, e a gente conversa depois. Discutir o quê? Desafiei. Como você agiu pelas minhas costas? Como ensinou o Jake mais uma vez que os sentimentos dele não importam tanto quanto os do Harry? Isso não é justo, irritou-se a mãe. Sempre tratamos os meninos com igualdade. A vozinha de Jake interrompeu nossa conversa tensa. Está tudo bem, mãe, disse ele, com seu sorriso corajoso partindo meu coração. Eu não preciso de uma festa espacial. Eu também posso ser um super-herói. Harry ouviu e riu. Você pode ser meu ajudante. Mas ajudantes não tomam decisões.
Vários amigos de Harry riram junto, e eu vi o rosto do meu filho se contorcer antes que ele cuidadosamente se recompusesse. Viu? Eles vão dar um jeito nisso, disse Natalie, com desdém. Crianças são adaptáveis. Olhei ao redor para o que deveria ter sido o dia especial de Jake, a decoração errada, os convidados errados, tudo errado, e senti algo dentro de mim finalmente se romper. Anos acomodando, fazendo Jake se acomodar, ensinando-lhe que seus desejos e necessidades vinham em segundo lugar em relação aos do primo, cristalizaram-se em um momento de perfeita clareza. Isso não ia durar. Não hoje, não mais. Enquanto os amigos de Harry continuavam chegando, Jake se retirou para um canto tranquilo da sala. Ele havia pendurado cuidadosamente sua camisa especial de gola estrelada em um cabideiro e estava sentado sozinho, observando a celebração temática de super-heróis se desenrolar sem ele. A equipe do local começara a servir aperitivos, mini-cachorros quentes e pedaços de pizza em vez das almôndegas de asteroides com tema espacial e sanduíches de satélite que havíamos planejado. Aproximei-me de Marcos novamente, tentando salvar algo dos nossos planos originais. Tem alguma maneira de pelo menos fazer o projetor de estrelas funcionar em uma sessão? Era o que mais empolgava Jake. Marcos pareceu genuinamente arrependido. Desculpe, senhorita Urai, mas o projetor foi cancelado como parte da mudança de tema. Disseram-nos que isso não combinaria com a estética dos super-heróis. Ele lançou um olhar significativo para Natalie, que orientava a equipe sobre onde colocar os presentes de Harry. Tom, o marido de Natalie, estava andando por aí filmando tudo com sua câmera cara. Isso vai para o meu canal do YouTube, anunciou ele, orgulhoso. A super festa de 8 anos do Harry. Minha mãe se aproximou de Jake e lhe entregou uma máscara de plástico de super-herói. Aqui, querido, veste isso para combinar com todo mundo. Jake aceitou em silêncio, mas não a colocou, apenas a segurou no colo. Eu estava prestes a ir até ele quando as portas se abriram novamente. Para minha surpresa, 2 dos amigos convidados de Jake chegaram, Michael e Bob, da turma dele, parecendo confusos em suas camisetas com temática espacial. Jake, chamaram, avistando-o no canto. Correram até ele, mostrando os livros de astronomia que haviam trazido de presente. Pela primeira vez desde que chegamos, o rosto de Jake se iluminou. Natalie percebeu imediatamente e foi até lá. Meninos, a mesa de presentes é aqui, disse ela, gesticulando para a mesa cheia de presentes de Harry. E todo mundo está usando fantasias de super-heróis hoje. Vocês não receberam a atualização? Michael pareceu confuso. Minha mãe disse que era uma festa espacial. Viu, eu trouxe um livro sobre Marte para o Jake. Bem, os planos mudam, disse Natalie rapidamente. Harry e Jake decidiram fazer uma festa de super-heróis juntos. Muito mais divertido, né? O Harry está abrindo os presentes agora, se você quiser assistir. Os meninos olharam para Jake, que não conseguia encará-los. Mas eu comprei isso para o Jake porque ele adora o espaço, insistiu Bob, agarrando o presente embrulhado. O sorriso de Natalie se estreitou. Que legal, mas hoje vamos celebrar os super-heróis. Você pode dar o presente para o Jake depois. Agora, o Harry vai começar a jogar, e todo mundo vai participar. Ela conduziu os meninos confusos até o centro da sala, onde Harry se preparava para bater uma pinata do Superman. Jake permaneceu no seu canto, observando os amigos se absortos na comemoração de Harry. Eu já tinha visto o suficiente. Marchei até Natalie, com cuidado para manter a voz baixa, mas intensa. Isso acaba agora. Você não tinha o direito de mudar a festa do Jake. Ela revirou os olhos. Não seja tão sensível. As crianças estão se divertindo. O Jake não está se divertindo. Este é o aniversário dele, e você assumiu completamente o controle. Bem, o Harry precisava de uma comemoração de verdade depois que o torneio de futebol dele foi cancelado. O local já estava reservado e parecia um desperdício não usá-lo direito. Desperdício? Repeti, incrédula. Eu economizei 6 meses para este dia, e agora você está dizendo que está economizando dinheiro dividindo as despesas. Você deveria estar me agradecendo. Antes que eu pudesse responder, minha mãe fez um anúncio. Todos, juntem-se para o bolo. O bolo de super-herói do Harry e do Jake está pronto. Olhei para a mesa do bolo.
O elaborado bolo em formato de Saturno que eu havia encomendado não estava à vista. Em vez disso, havia um bolo berrante vermelho e azul com a Super Harry escrito em letras garrafais. O nome de Jake aparecia em letras bem menores abaixo, claramente adicionado como uma reflexão tardia. Jake também notou. Seus ombros finos caíram ainda mais, e ele não se moveu do seu canto. Fui até ele e me ajoelhei. Jake, o que você quer fazer? Não foi isso que planejamos. Podemos ir embora se você quiser. Ele me olhou com olhos velhos demais para o seu rosto de criança de 8 anos. Para onde iríamos? Já está todo mundo aqui. E a vovó disse que eu tenho que dividir. Isso não é dividir, eu disse gentilmente. E podemos ir para onde você quiser. Este dia deveria ser dedicado a você. Ele hesitou, visivelmente dividido. Mas meus amigos estão aqui agora. Jake, vamos cortar o bolo, gritou Harry do outro lado da sala. Jake se levantou relutantemente e foi em direção à mesa do bolo. Eu o segui, observando Harry assumir o centro do palco, usando uma capa e fazendo poses heroicas enquanto Tom filmava. Meu filho ficou desajeitadamente ao lado, nem participante nem espectador, apenas uma adição desconfortável ao show de outra pessoa. Faça um pedido e apague as velas, Harry, incentivou Natalie, posicionando o filho em frente ao bolo. Espere, interrompi. O Jake também deveria apagar as velas. É aniversário dele. Natalie pareceu irritada, mas assentiu. Tudo bem. Harry, deixe o Jake apagar algumas velas também. Harry franziu a testa. Mas é o meu dia especial. Você pode dividir 3 velas com o seu primo, disse Natalie, como se estivesse pedindo que ele realizasse um ato extraordinário de generosidade. Jake olhou para o bolo, para a pequena parte que lhe era permitida no seu próprio aniversário. Algo em sua expressão fez meu coração se partir. Qual é o sabor do bolo? Perguntou ele baixinho. Chocolate com cobertura de manteiga de amendoim, o favorito do Harry, anunciou minha mãe, orgulhosa. O rosto de Jake se contraiu ainda mais. Sou alérgico à manteiga de amendoim, sussurrou ele para mim. Lembra? Senti o sangue sumir do meu rosto. Jake tinha uma alergia leve a amendoim, não era uma ameaça à vida, mas o suficiente para causar urticária e desconforto. Minha família sabia disso. Todos sabiam disso. Ele não pode comer este bolo, eu disse em voz alta. Jake é alérgico à pasta de amendoim. Vocês todos sabem disso. Houve uma pausa constrangedora antes que minha mãe acenasse com desdém. É uma alergia muito leve. Ele pode comer só o sorvete. Então, na festa de aniversário dele, meu filho nem consegue comer o bolo. Eu estava mais do que incrédula agora. Comprei um cupcake só para ele, disse Natalie, como se isso resolvesse tudo. Ela apontou para um cupcake pequeno e simples, colocado em um prato separado. Enquanto a discussão acontecia, Harry já tinha começado a abrir mais presentes, o bolo momentaneamente esquecido. Observei horrorizada enquanto ele rasgava um pacote que reconheci, era o telescópio infantil que eu havia escolhido cuidadosamente para Jake, embrulhado no papel com estampa espacial que havíamos escolhido juntos. Legal, um telescópio, exclamou Harry, puxando-o para fora. É o presente do Jake, eu disse rispidamente. Comprei para ele. Natalie teve a delicadeza de parecer momentaneamente envergonhada. Só mudamos alguns presentes de lugar, já que estávamos combinando as festas. O Harry pode compartilhar com o Jake mais tarde. Jake observava seu primo manusear o telescópio que ele esperava há semanas. Sua expressão não era mais de raiva, nem mesmo de tristeza, era de resignação, como se fosse exatamente isso que ele esperava o tempo todo. Ele se virou para mim e sussurrou palavras que quebraram algo fundamental dentro de mim. Está tudo bem, mãe. Já estou acostumado. Talvez no ano que vem possamos simplesmente comer cupcakes em casa. A aceitação derrotada em sua voz, a ideia de que meu filho brilhante e gentil havia passado a esperar a decepção como algo merecido, foi a gota d'água. Naquele momento, eu soube com absoluta certeza que algo precisava mudar não no ano que vem, não amanhã, mas agora mesmo. Ajoelhei-me na altura de Jake, olhando-o diretamente nos olhos. Isso não está certo, disse eu, suave, mas firmemente.
Nada disso está certo, e você não precisa fingir que está. Seus olhos se arregalaram, a surpresa substituindo a resignação. Você quer ficar aqui ou prefere ir para outro lugar? Para qualquer lugar que você escolher. Este ainda é seu aniversário. Jake olhou ao redor, para a festa que deveria ter sido dele, para Harry abrindo seus presentes, para o bolo que ele não pôde comer, para as decorações de super-heróis que haviam substituído suas estrelas amadas. Podemos mesmo ir embora, sussurrou ele, como se tivesse medo de ter esperanças. Com certeza, assegurei-lhe. Seu dia, sua escolha. Ele pensou por um momento, depois assentiu. Eu quero ir. Assenti levemente e apertei sua mão. Era hora de parar de deixar minha família atropelar a felicidade do meu filho. Era hora de colocar Jake em primeiro lugar. Sem dizer mais nada à minha família, peguei a mão de Jake e fui até onde ele havia pendurado sua camisa especial de gola estrelada. Ajudei-o a recolhê-la, junto com os poucos presentes espaciais que seus amigos haviam lhe dado antes de serem absorvidos pela comemoração de Harry. Enquanto nos dirigíamos para a saída, cruzei o olhar com minha mãe. Ela me lançou um olhar interrogativo, ao qual respondi apenas com um olhar firme, sem explicações, sem justificativas, sem permitir que ela me fizesse sentir culpada por proteger meu filho. Ariel, aonde você vai? Ela gritou atrás de nós. Ainda não fizemos o bolo. Eu não respondi. Ao meu lado, Jake caminhava de cabeça erguida, segurando seu livro de astronomia e sua camisa especial. Eles estão indo embora, ouvi Harry perguntar em voz alta. Mas e a minha festa? Não se preocupe, querido, Natalie o assegurou. Sua festa será perfeita sem eles. As portas se fecharam atrás de nós, cortando a música de super-heróis e os sons de comemoração. No estacionamento, Jake olhou para mim. Eles vão ficar bravos? Perguntou baixinho. Provavelmente, admiti, ajudando-o a entrar no carro. Mas isso não é problema seu nem meu. Hoje é sobre você, não sobre fazê-los felizes. Assim que me sentei ao volante, virei-me para encará-lo. Então, aniversariante, para onde você gostaria de ir? O dia ainda é seu. Jake pensou por um momento. Podemos ir ao Celar Diner? Aquele com jogos americanos de constelações? Com certeza, sorri, ligando o carro. O Celar Diner era um restaurante com temática espacial a uns 40 minutos de distância. Já tínhamos ido lá uma vez, quando Jake recebeu um boletim excelente, e ele ficou fascinado pela decoração cósmica e pelos itens do cardápio com nomes como milkshakes da Via Láctea e anéis de cebola em órbita. Enquanto dirigíamos, peguei meu celular e entreguei a Jake. Você consegue encontrar o número do departamento de cobrança do observatório? Preciso fazer uma ligação quando pararmos. Jake encontrou o número e, quando paramos no sinal vermelho, liguei para a administradora do meu cartão de crédito. Depois de verificar minha identidade, falei claramente: preciso cancelar o pagamento de uma cobrança do local do evento de Observatório. Os serviços contratados não foram prestados conforme o combinado. O representante fez algumas perguntas sobre a natureza da disputa, às quais respondi com sinceridade. Paguei por um evento de aniversário particular com temas e arranjos específicos. Ao chegar, descobri que alterações não autorizadas haviam sido feitas e o evento foi essencialmente cedido a outra pessoa. Quando chegamos ao Celar Diner, o pagamento havia sido interrompido e me aconselharam a enviar uma carta formal de contestação. Também liguei rapidamente para reservar um quarto no Hampton Inn, um hotel modesto com piscina coberta, algo que Jake adorava, mas raramente conseguia aproveitar. Vamos ficar em um hotel? Perguntou Jake, com a voz animada pela primeira vez desde o desastre da festa. Vamos, confirmei, com piscina e serviço de quarto para o jantar. Seus olhos se arregalaram. Sério? Como nos filmes? Sério. Surpresa de aniversário. Dentro do Celar Diner, sentamos em uma mesa sob um mural do Sistema Solar. Jake imediatamente começou a identificar os planetas, e sua decepção inicial gradualmente deu lugar ao entusiasmo. Quando o garçom veio anotar nossos pedidos, perguntei se eles faziam algo especial para aniversários. Hoje é o aniversário de 8 anos deste rapaz, expliquei. Bem, feliz aniversário, explorador espacial, exclamou a garçonete. Temos um sundae cósmico especial para aniversários com velas brilhantes que parecem estrelas cadentes.
E todos os nossos convidados podem adicionar uma estrela à nossa parede de constelações. Ela apontou para uma parede onde centenas de adesivos de estrelas prateadas formavam vários padrões. O rosto de Jake se iluminou. Minha própria estrela na parede? Com certeza. Você pode colocá-la onde quiser. Pedimos hambúrgueres com tema espacial e batatas fritas com tema de asteroide, e Jake tagarelou sobre constelações e fatos espaciais durante toda a refeição. Meu celular vibrou repetidamente na minha bolsa, mas ignorei. O dia de hoje não era sobre o drama ou as expectativas da minha família, era sobre resgatar o dia especial de Jake. Quando o Sunday cósmico chegou, com direito a velas brilhantes que chiavam como cometas em miniatura, a equipe cantou uma canção de aniversário e Jake sorriu radiante. Ele fechou os olhos com força para fazer um pedido antes de apagar as estrelinhas. Qual foi o seu pedido? Perguntei depois que os garçons foram embora. Não sei dizer, senão não vai se realizar, respondeu ele, sério, e então se inclinou e sussurrou, mas já meio que se realizou. Depois de pendurar sua estrela prateada na parede, ele a colocou na constelação da Ursa Menor, explicando orgulhosamente ao garçom que era o ursinho com a estrela polar na ponta da cauda. Fomos para o Hampton Inn. No hotel, Jake vestiu seu traje de banho mais rápido do que eu jamais o vira, e passamos 2 horas na piscina coberta aquecida. Ele praticou suas habilidades de natação recém-adquiridas, gritando: "Olha só, mãe", a cada poucos minutos. Sentei-me na beira da piscina, com os pés balançando na água, observando meu filho recuperar a alegria. Quando finalmente voltamos para o quarto, envoltos em roupões macios de hotel, Jake se jogou em uma das camas de casal com um suspiro de satisfação. "Isso é ainda melhor que uma festa", declarou. Sentei-me ao lado dele, tirando o cabelo úmido da testa. "Sinto muito pelo que aconteceu no observatório, Jake. Isso não foi certo e não foi justo com você." Ele ficou em silêncio por um momento. "Por que o Harry sempre consegue o que quer?" Era uma pergunta simples com uma resposta complexa. Tentei ser honesta sem sobrecarregá-lo com a dinâmica adulta. Algumas pessoas acham que seus desejos são mais importantes do que as necessidades dos outros. Isso não é certo, mas acontece. O importante é que saibamos que seus sentimentos e seus dias especiais importam. Jake assentiu, pensativo. "A vovó sempre diz que eu tenho que dividir com o Harry, mas o Harry nunca divide comigo." "Eu também percebi isso", eu disse, cautelosa. "E quero que você saiba que vou me esforçar mais para garantir que você seja tratado de forma justa." Ele me olhou com aqueles olhos sábios. "Foi por isso que fomos embora?" "Sim. Às vezes, a melhor maneira de se defender é se afastar de pessoas que não estão te tratando bem." Jake pareceu processar isso, então se endireitou. "Podemos pedir serviço de quarto agora com esses pratos chiques cobertos?" Eu ri, aliviada com a mudança para um tom mais leve. "Com certeza." "O que o astronauta aniversariante quer para o jantar?" Pedimos cheeseburgers, batatas fritas e leite achocolatado, servidos em bandejas de prata cobertas que encantaram Jake sem parar. Ele insistiu em usar sua camisa especial de colarinho estrelado para o nosso jantar chique, e comemos em estilo piquenique em uma das camas enquanto assistíamos a um documentário sobre exploração espacial na TV do hotel. Quando a recepção ligou para avisar que uma sobremesa havia chegado para nós, fiquei intrigada, pois não havia pedido nada. A equipe trouxe uma pequena caixa de doces contendo um cupcake com uma única vela e um bilhete: "Feliz aniversário de verdade, Jake, da Lisa, do The Observatory. Desculpe pelo ocorrido hoje." Jake ficou emocionado ao saber que o gerente original do local havia se lembrado dele. Acendemos a vela, cantamos outra canção de aniversário e ele fez um segundo pedido antes de compartilhar o cupcake comigo, com todo cuidado. Quando Jake começou a adormecer, cercado por seus poucos presentes de aniversário e embrulhado em lençóis limpos de hotel, ele murmurou: "Este foi o melhor aniversário de todos, mãe." Meu coração se encheu de alegria. Apesar de tudo, tínhamos salvado o dia. Mais importante ainda, eu havia mostrado a Jake que ele merecia ser priorizado e celebrado. Depois que ele adormeceu, finalmente verifiquei meu celular: 37 chamadas perdidas e 62 mensagens de texto da minha mãe, Natalie e até mesmo do Tom. O grupo de bate-papo da família explodiu com acusações e exigências de explicação. "Como você pôde nos envergonhar desse jeito? Harry está arrasado por você ter estragado a festa dele."
O local está ameaçando nos cobrar mais pelas mudanças. Você precisa se desculpar imediatamente. Desliguei o telefone sem responder. Pela primeira vez, o drama deles poderia esperar até amanhã. Esta noite era sobre Jake, sobre paz, sobre finalmente nos libertarmos de padrões que nos machucaram por tanto tempo. Enquanto observava meu filho dormindo pacificamente, fiz uma promessa silenciosa: aquele era apenas o começo da nossa rebelião silenciosa. As coisas seriam diferentes para nós dois dali em diante. Acordei cedo na manhã seguinte e encontrei Jake já acordado, sentado de pernas cruzadas na cama, folheando seu novo livro de astronomia. A luz do sol entrava pelas cortinas do hotel, lançando um brilho cálido em seu rosto satisfeito. Bom dia, capitão espacial, cumprimentei-o. Dormiu bem? Ele assentiu, entusiasmado. As camas aqui são tão elásticas. E adivinha? Contei 27 estrelas no teto ontem à noite. Ele apontou para o teto texturizado do hotel, onde, com imaginação suficiente, era possível ver padrões estelares. Observação astronômica impressionante, respondi, pegando meu celular. O número de chamadas perdidas subiu para 42 durante a noite, e as mensagens de texto continuaram a chegar. Dei uma olhada rápida nelas, notando o tom crescente de indignação. As últimas mensagens indicavam que minha família havia descoberto o pagamento suspenso ao local. O que você gostaria de café da manhã? Perguntei a Jake, deixando o telefone de lado. Podemos pedir serviço de quarto novamente ou ir ao buffet do hotel lá embaixo? Buffet, exclamou ele. Posso pedir waffles com gotas de chocolate? Ainda é seu fim de semana de aniversário, então, com certeza. Enquanto tomávamos café da manhã, Jake criando uma torre precária de waffles e frutas, pensei nos próximos passos. Uma parte de mim queria continuar ignorando minha família indefinidamente, mas eu sabia que isso não era realista nem saudável a longo prazo. Jake, comecei cuidadosamente, precisamos conversar sobre o que aconteceu ontem e o que vamos fazer daqui para frente. Ele fez uma pausa no meio da mordida, sua expressão ficando séria. Estamos com problemas com a vovó? Não, respondi com firmeza. Não fizemos nada de errado. Mas pode haver algumas conversas desconfortáveis pela frente, e quero te preparar para isso. Ele assentiu, pensando no assunto. Ainda terei que ir aos jantares de domingo na casa da vovó? A pergunta me pegou de surpresa. Os jantares de domingo em família eram uma tradição desde antes do Jake nascer, muitas vezes, momentos tensos, em que Natalie dominava a conversa e minha mãe dedicava atenção a Harry enquanto Jake permanecia sentado em silêncio, tentando ser o mais discreto possível. É algo que você quer continuar? Perguntei, percebendo que nunca havia questionado se esses jantares eram bons para ele. Jake empurrou os pedaços de waffle pelo prato. Na verdade, não, admitiu em voz baixa. Harry sempre quebra minhas coisas e diz que foi um acidente. E a tia Natalie me faz perguntas sobre a escola e me interrompe antes que eu possa responder. Suas observações simples me atingiram como golpes físicos. Há quanto tempo eu o submeti a esse tratamento em nome da família? Então não iremos mais, decidi em voz alta. Pelo menos não por enquanto, até que algumas coisas mudem. Os olhos de Jake se arregalaram. Sério? Podemos simplesmente não ir? Sério, confirmei. Nós decidimos com quem passamos o tempo, especialmente nos fins de semana. Todo seu corpo pareceu relaxar com a notícia, o que me fez perceber quanta tensão ele carregava por causa dessas reuniões familiares. Depois do café da manhã, fizemos o check-out do hotel e fomos para casa. Eu tinha mais um dia de folga antes de voltar à minha rotina normal e queria aproveitá-lo para me organizar para as mudanças que viriam. Ao entrarmos no nosso condomínio, Jake avistou seu amigo Michael andando de bicicleta no pátio. Posso ir brincar com o Michael? Perguntou ele, ansioso. Quero contar a ele sobre o hotel e o restaurante. Claro, concordei, grata pela normalidade das crianças brincando depois do drama de ontem. Ligo quando o almoço estiver pronto. Dentro do nosso apartamento, finalmente me sentei para analisar as mensagens da minha família. Elas seguiram um padrão previsível: confusão inicial, depois indignação, e então raiva total, principalmente quando descobriram que eu havia suspendido o pagamento do local. A mensagem mais recente da minha mãe dizia: o local está ameaçando entrar com uma ação judicial se o pagamento não for resolvido até segunda-feira.
Você precisa ligar imediatamente. Seu comportamento está afetando toda a família. Respirei fundo e formulei uma resposta breve e clara. Paguei a festa de aniversário do Jake conforme combinado com o local. O evento pelo qual paguei não foi realizado devido a alterações não autorizadas. Abri uma contestação formal de pagamento com a documentação. Por favor, solicite ao local que entre em contato comigo diretamente para tratar de quaisquer problemas de cobrança. Em seguida, criei uma nova entrada no calendário para todos os domingos pelos próximos 6 meses, dia da escolha do Jake, um tempo reservado para as atividades que ele quisesse fazer em vez dos jantares em família. Eu estava apenas fazendo uma lista de limites a serem estabelecidos quando meu telefone tocou, e o número do diretor da escola piscou na tela. Com uma sensação de mau presságio, atendi. Senhorita Urai, aqui é o diretor Garcia, da Escola Fundamental Franklin. Espero não estar atrapalhando o seu fim de semana. De jeito nenhum, respondi, intrigada. Está tudo bem? Queria fazer uma visita de cortesia. Recebi um pedido incomum da sua irmã esta manhã para uma reunião familiar de emergência sobre a situação familiar difícil do Jake. Ela pediu para envolver o nosso orientador escolar e mencionou possíveis preocupações com o bem-estar dele. Senti o sangue sumir do meu rosto. Nathalie estava piorando além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar, tentando usar a escola para me pintar como uma mãe inadequada. Diretora Garcia, agradeço por ter me ligado diretamente, eu disse, esforçando-me para manter a voz firme. Não há nenhuma emergência ou preocupação com o bem-estar do Jake. O que você está vendo, infelizmente, é um desentendimento familiar sendo trazido de forma inapropriada para o ambiente escolar. A voz da diretora suavizou. Eu já suspeitava disso. Jake é um dos nossos alunos mais bem ajustados, e os professores dele só têm elogios ao seu envolvimento na educação dele. Recusei o pedido de reunião, mas queria te avisar. Obrigada, eu disse sinceramente. Se não se importa que eu pergunte, qual foi o problema especificamente sugerido pela minha irmã? Ela mencionou preocupações sobre o isolamento de Jake do apoio familiar e a instabilidade emocional em casa, acusações bastante vagas que me fizeram questionar o pedido em si, não a sua responsabilidade parental. Depois de agradecer novamente à diretora e encerrar a ligação, fiquei em silêncio, atordoada. A disposição de Nathalie em potencialmente desencadear uma verificação do bem-estar escolar ou mesmo uma investigação do CPS por causa de uma festa de aniversário era impressionante em seu caráter vingativo. Não se tratava mais de mágoas ou drama familiar. Tratava-se de proteger Jake de relacionamentos tóxicos que poderiam causar danos permanentes. Abri meu laptop e comecei a pesquisar terapeutas familiares e advogados especializados em direito de família. Eu precisava de orientação profissional para estabelecer e manter limites. À tarde, agendei uma consulta com um advogado de família para a semana seguinte e encontrei um terapeuta infantil especializado em dinâmica familiar. Também redigi um e-mail claro para minha família, descrevendo minha perspectiva sobre o ocorrido e minhas expectativas para o futuro. O e-mail explicava que Jake e eu daríamos um tempo nas reuniões familiares enquanto trabalhávamos com profissionais para estabelecer limites saudáveis. Detalhei o padrão de Jake ser tratado como menos importante que seu primo e deixei claro que qualquer tentativa de usar instituições externas, como sua escola, para nos pressionar resultaria na cessação total do contato. Salvei o rascunho, decidindo revisá-lo após falar com o advogado. Não havia pressa em enviá-lo. Meu silêncio já estava comunicando muito. Quando Jake chegou para o almoço, corado e feliz por ter brincado com um amigo, perguntou se a vovó ou a tia Nathalie tinham recebido alguma notícia. Elas mandaram algumas mensagens, eu disse, cautelosa. Mas vamos nos afastar um pouco das reuniões familiares, como combinamos. Ele assentiu e perguntou, pensativo, mãe, ainda somos uma família mesmo sem ver a vovó, o Harry e todo mundo? Com certeza, assegurei-lhe, puxando-o para um abraço. Você e eu somos uma família forte e temos amigos que se importam conosco também. Família não é só com quem você tem parentesco. É com quem te trata com respeito e amor. Naquela noite, depois que Jake já estava na cama, meu telefone tocou novamente, era o da minha mãe. Após um momento de hesitação, atendi. Ariel, precisamos conversar sobre o que aconteceu, ela começou sem rodeios. Precisamos sim, concordei calmamente. Mas primeiro,
Você sabia que a Natalie entrou em contato com a escola do Jake, alegando que havia preocupações com o bem-estar dele? Houve uma pausa. Ela mencionou que poderia entrar em contato para saber se Jake estava bem depois do seu episódio de ontem. Meu episódio? Repeti, incrédula. Mãe, ela tentou iniciar uma investigação da assistência social porque está brava porque eu a impedi de roubar o aniversário do Jake. Você entende a gravidade disso? Você está exagerando, ela descartou. A Natalie só está preocupada. Não, ela está se vingando. E eu não vou permitir que o Jake seja usado como peão em qualquer jogo que ela esteja jogando. Isso não é um jogo, Ariel. A família é importante, e você está destruindo tudo por causa de uma festa boba. Respirei fundo. Não foi só uma festa, mãe. Era um padrão que acompanhava Jake a vida inteira, suas necessidades sendo sacrificadas pelos desejos de Harry. E isso acaba agora. E daí? Você vai simplesmente nos cortar? Sua voz se elevou de indignação. Estamos dando um tempo enquanto consulto um terapeuta familiar e um advogado sobre como estabelecer limites saudáveis. Entrarei em contato quando estiver pronta para discutir os próximos passos. Um advogado? Você está falando sério? Depois do que a Natalie fez com a escola? Com certeza. Boa noite, mãe. Encerrei a ligação e desliguei o celular, emocionalmente exausta, mas também estranhamente liberta. Durante anos, estive presa em padrões de acomodação e pedido de desculpas para manter a paz. Libertar-me foi assustador, mas necessário, não só para mim, mas também para Jake. Ao vê-lo pela última vez antes de dormir, observando seu rosto sereno e adormecido, senti um renovado senso de propósito. O caminho à frente poderia ser difícil, mas levaria a um futuro mais saudável para nós dois, um futuro em que Jake saberia que seu valor não era determinado pela forma como os outros o tratavam, mas por seu próprio valor inerente. O bate-papo no grupo familiar poderia ter explodido, mas algo mais emergiu dos destroços, a base de um relacionamento mais forte e saudável entre meu filho e eu, e a coragem de exigir o respeito que ambos merecíamos. 6 meses após o incidente da festa de aniversário, Jake entrou correndo pela porta depois da aula, agitando um papel, animado. Mãe, fui escolhido para representar nossa turma na feira de ciências do distrito. Ele me entregou a autorização, com um rosto iluminado de orgulho. A senhora Peterson disse que meu modelo planetário demonstrou uma compreensão excepcional de conceitos astronômicos. Eu o puxei para um abraço. Isso é incrível, astronauta. Estou muito orgulhoso de você. Sua confiança havia florescido notavelmente nos últimos meses. O menino quieto e muitas vezes hesitante, que tentava se fazer invisível nas reuniões familiares, havia sido substituído por uma criança entusiasmada que levantava a mão na sala de aula e fazia novos amigos com facilidade. Muita coisa havia mudado desde aquele aniversário fatídico. A consulta com o advogado da família foi esclarecedora, fornecendo estratégias claras para estabelecer limites e, ao mesmo tempo, proteger Jake de possíveis manipulações. O advogado ajudou a redigir uma comunicação formal para minha família, delineando as expectativas para qualquer contato futuro, incluindo o respeito às nossas decisões e a proibição absoluta de usar instituições como a escola de Jake para exercer pressão. Natalie reagiu com indignação previsível, ameaçando com várias formas de retaliação, antes de finalmente se retrair em silêncio absoluto quando suas ameaças se mostraram ineficazes. Minha mãe passou por ciclos de culpa, raiva e, finalmente, uma aceitação relutante de que nosso relacionamento seria diferente dali em diante. Mais importante ainda, Jake vinha se consultando com a doutora Matthews, terapeuta infantil especializada em dinâmica familiar, uma vez a cada 2 semanas. Essas sessões lhe proporcionaram um espaço seguro para processar seus sentimentos sobre relacionamentos familiares e desenvolver ferramentas para expressar suas necessidades. A doutora Matthews diz que estou ficando muito bom em usar a minha voz, Jake me disse com orgulho após uma sessão recente. Pratiquei dizer o isso é importante para mim uns 5 vezes esta manhã. Tínhamos estabelecido novas tradições para substituir os jantares familiares de domingo. O dia da escolha do Jake havia se tornado uma querida aventura semanal. Às vezes, visitávamos museus ou parques, outras vezes, simplesmente ficávamos em casa, construindo elaboradas estruturas de Lego ou conduzindo experimentos científicos seguros na cozinha. Para o meu aniversário de Jake, em fevereiro,
iniciamos uma nova tradição de comemoração, só nós dois no celular dinner, onde ele adicionou mais uma estrela à parede da constelação. A equipe se lembrou dele e fez um alarde, trazendo uma sobremesa especial com uma vela de meio aniversário. Este é o nosso lugar especial agora, declarou Jake, colocando cuidadosamente sua nova estrela perto da original na ursa menor. Eu também me juntei a um grupo de apoio para pessoas em recuperação de dinâmicas familiares difíceis. O grupo se reunia 2 vezes por mês em um centro comunitário, e as histórias compartilhadas ali me ajudaram a entender que nossa situação não era única e, mais importante, que priorizar o bem-estar de Jake em vez de manter padrões familiares prejudiciais era a decisão certa. Limites saudáveis não são rejeição, são proteção, a facilitadora do grupo frequentemente nos lembrava. Essas palavras se tornaram uma espécie de mantra para mim nos dias difíceis. O trabalho também havia melhorado. Eu havia contado à minha supervisora direta sobre a nossa situação familiar quando precisei tirar uma folga para as consultas de terapia do Jake. Para minha surpresa, ela me deu um apoio incrível. Ela até ajustou minha agenda para permitir mais flexibilidade, eliminando a necessidade de alguns dos meus turnos de fim de semana no café. Você é um dos nossos funcionários mais confiáveis, explicou ela. Se mudar de horário te ajuda a cuidar do seu filho, vale a pena para nós. Com a redução do trabalho no fim de semana, me vi com mais energia e presença para Jake. Começamos uma pequena horta em vasos na varanda do nosso apartamento, ideia de Jake depois de aprender sobre fotossíntese na aula de ciências. Observar as mudas crescerem tornou-se um ritual diário, com Jake registrando meticulosamente o progresso delas em um caderno decorado com adesivos de estrelas. As plantas são como pessoas, observou ele certa noite, enquanto regávamos os tomates que brotavam. Elas precisam da matéria-prima certa para crescerem adequadamente. Sua sabedoria casual muitas vezes me tirava o fôlego. Cerca de 4 meses após o incidente do aniversário, minha mãe entrou em contato com um pedido hesitante para tomarmos um café, só nós dois, sem Natalie, sem Harry. Depois de consultar o advogado e meu grupo de apoio, concordei com um breve encontro em um local público. Para minha surpresa, ela chegou sem o arsenal habitual de acusações e acusações. Em vez disso, parecia contida, até mesmo reflexiva. Tenho pensado muito no aniversário do Jake, disse ela depois de trocarmos gentilezas constrangedoras, em como lidei com isso, em como lidei com muitas coisas. Esperei, torcendo para que a conversa se desviasse para justificativas. Em vez disso, ela continuou, sempre tive dificuldade com a intensidade da Natalie. Era mais fácil ceder do que lidar com as reações dela. Mas isso não foi justo com você nem com o Jake. Não foi um pedido de desculpas completo, mas foi mais autoconsciência do que eu já ouvirá dela. Conversamos por quase 1 hora, abordando assuntos que nunca havíamos abordado antes, suas dificuldades depois que meu pai foi embora, seu medo de conflito, sua tendência a seguir o caminho de menor resistência com Natalie. Eu gostaria de tentar ter um relacionamento com Jake novamente, disse ela por fim, nos seus termos, sem importar os limites que você precise. Estabelecemos um acordo cuidadoso, visitas curtas e supervisionadas 1 vez por mês, sempre em locais públicos ou em nosso apartamento, nunca na casa dela, onde Natalie pudesse aparecer inesperadamente. Nada de presente sem discussão prévia. Nenhum comentário sobre nosso estilo de vida ou escolhas. Jake abordou a primeira visita com compreensível cautela, mas se animou quando minha mãe demonstrou interesse genuíno em seu projeto de feira de ciências, fazendo perguntas ponderadas e ouvindo atentamente suas respostas. A vovó parece diferente, observou ele depois. Menos apressada. Apressada? Perguntei. É, como se ela não estivesse sempre correndo para fazer os outros felizes em vez de ouvir. Sua percepção era notavelmente precisa. Natalie, por outro lado, permaneceu arraigada em sua posição. Quando soube das visitas da minha mãe, intensificou sua campanha de retaliação sutil, espalhando versões distorcidas dos acontecimentos entre a família extensa, ocasionalmente enviando mensagens de texto passivo-agressivas e, uma vez, até nos encontrou acidentalmente em uma loja e fingiu que estava levando Harry embora para sua proteção. Esses incidentes me incomodavam cada vez menos com o passar do tempo. O advogado me ajudou a documentar tudo caso a situação se agravasse novamente, mas, principalmente, eu me vi com pena da incapacidade de Natalie de reconhecer os danos que seu comportamento causava aos seus próprios relacionamentos. Hoje, enquanto Jake planejava animadamente seu projeto para a feira de ciências, fiquei maravilhada com o quanto tínhamos progredido.
A jornada não tinha sido fácil, mas os resultados eram inegáveis. A terapeuta de Jake notou melhorias significativas em sua autoestima e expressão emocional. Seus professores relataram maior participação em sala de aula e relacionamentos mais fortes com os colegas. Mais importante ainda, a sombra de ansiedade que frequentemente ofuscava seu brilho natural havia se dissipado. Estou pensando em fazer meu projeto sobre o ciclo de vida das estrelas, explicou Jake, desenhando diagramas na mesa da cozinha. Da nebulosa à supernova. A senhora Peterson disse que posso usar glitter para a poeira estelar, se eu tomar muito cuidado para não sujar o chão. Sorri com seu entusiasmo. Parece perfeito. Podemos conseguir suprimentos neste fim de semana. Mais tarde naquela noite, depois que Jake adormeceu, sentei-me na nossa pequena varanda, entre as plantas em crescimento, refletindo sobre tudo o que havia mudado. A mudança mais profunda não estava em nossas circunstâncias externas. Continuávamos morando no mesmo apartamento. Eu ainda trabalhava nos mesmos empregos. Nosso orçamento ainda era apertado. A verdadeira transformação foi interna. Eu finalmente tinha aprendido que proteger meu filho não era egoísmo, era necessário. Que estabelecer limites não era cruel, era cuidado. Que priorizar o bem-estar de Jake em detrimento da aprovação da família não era romper laços familiares, era construir laços mais saudáveis. Na manhã seguinte ao desastre da festa de aniversário de Jake, quando saí com ele do local, eu não estava apenas saindo de uma festa arruinada. Eu estava me afastando de padrões que nos machucaram durante anos. Foi preciso coragem, uma coragem que eu não sabia que tinha até Jake precisar que eu a encontrasse. Meu celular vibrou com uma mensagem de um membro do meu grupo de apoio, me contando sobre a próxima reunião. Respondi confirmando e acrescentei, comemorando 6 meses de limites melhores e um lar mais feliz. Enquanto me preparava para dormir, dei uma espiadinha em Jake mais uma vez. Seu quarto estava transformado em relação a 6 meses atrás, agora decorado com mapas estelares que ele mesmo fizera, prêmios de ciências da escola e fotos de nossas novas tradições e aventuras. Na mesa de cabeceira, havia uma foto emoldurada de nós dois no celular de Ner no seu meio aniversário, ambos sorrindo largamente, verdadeiramente felizes. A jornada de cura não estava completa, talvez nunca estivesse completa. A dinâmica familiar moldada ao longo de décadas não poderia ser totalmente refeita em 6 meses. Mas tínhamos dado um começo significativo. Tínhamos nos libertado das expectativas que ofuscavam a luz de Jake e limitavam seu potencial. Tínhamos estabelecido que seus sentimentos importavam, que seu aniversário importava, que ele importava. Mais importante ainda, Jake agora sabia algo que eu gostaria de ter aprendido muito antes, que às vezes a família não é definida por sangue ou obrigação, mas por respeito e amor. Que às vezes a coisa mais corajosa e amorosa que você pode fazer é se afastar de pessoas que não conseguem enxergar o seu valor. Que você não precisa se incendiar para manter os outros aquecidos. A lição teve um preço alto: relacionamentos familiares tensos, confrontos dolorosos suportados, verdades difíceis enfrentadas. Mas ver Jake florescer no espaço criado por esses limites confirmou que era um preço que valia a pena pagar. Eu havia escolhido meu filho naquele dia no local do evento e continuaria escolhendo-o todos os dias em todas as decisões. E, ao fazer isso, de alguma forma me encontrei também mais forte, mais lúcida, mais centrada do que nunca. O que você teria feito na minha situação? Você já teve que fazer uma escolha difícil entre as expectativas da família e o que você sabia que era certo? Conte-me nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se para mais experiências da vida real. Lembre-se, estabelecer limites não é egoísmo, muitas vezes é a coisa mais amorosa que você pode fazer, tanto por si mesmo quanto por aqueles que realmente importam na sua vida. Obrigada por ouvir e desejo-lhe coragem em sua própria jornada.